Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Sidney Spano, ele que é dentista, autor do livro Merla, o planeta da quinta dimensão sobre ufologia, e ele é palestrante. Este é um assunto realmente super importante e super forte. Então, vamos dar boas-vindas ao querido doutor aprendendo sobre esse assunto fascinante que é a ufologia, né? E aí estamos todos aguardando. Oba, tudo bem, Sidney? Tudo bom, Carmen? Como é que você está? Eu tô joia, e você? Muito bem também. Agora é melhor, agora é melhor. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto fascinante que é a ufologia, né? Nós conversamos algumas semanas atrás e o pessoal adorou, e nunca dá tempo de falar tudo, né? Então, vamos lá. É por isso mesmo que nós estamos de volta, né? Eu até sugeri a Rita e a Gi que fosse abordado o mesmo tema, porque muitas das pessoas que nos ouviram, né, ficaram com É, dúvidas. E quem me é, conhece sabe que nas conferências eu gosto de interagir com as pessoas, não simplesmente jogar informações e as dúvidas permanecerem, né? Então, eu gostaria que você, Carmen, hoje intermediasse, sabe? Para que as claro. pessoas que eventualmente fizessem as perguntas, eu pudesse respondê-las da melhor forma possível. Caso eu não saiba, simplesmente eu direi não sei. Mas que você, pelo menos, acompanhasse as perguntas e repassasse, Tá né? bom. Porque o tema, Legal. aí você vai dando um alô para mim, vai levantando a mão e assim por diante. Com certeza. Olá, família Pax. Então, perguntas para o doutor Sidney Spano sobre ufologia, Merla, o planeta da quinta dimensão. Para quem não estava com a gente na outra live, você não quer, então, se apresentar? Você tem contato com UFOs e tudo mais? Você estuda tudo isso há quanto tempo e etc. Eu estou, para quem não me conhece, eu estou envolvido com a parapsicologia de uma certa forma, né? E isso abrange também a ufologia há mais de 50 anos. Na verdade, 55 anos. Envolvendo, estudando, né? Os primeiros contatos que eu tive, o contato visual, foi em junho de 82, onde, a convite de um amigo, eu já citei na outra live, ó, Hermínio Reis, né? Que ele havia sido abduzido e permaneceu alguns dias na nave, ele e a esposa, uma nave-mãe, na verdade, né? E depois foi recolocado na estrada 2 dias, né, após essa abdução. E ele passou, a ele foram passadas diversas informações. E algumas pessoas perguntam por que de repente ele não teve, não perdeu a memória, como a maior parte das pessoas acontece com a maior parte das pessoas, né? Então foi pedido a ele dentro da nave que ingerisse um líquido, né, um líquido verde. E como ele já havia experimentado um líquido que ele estava com sede, com fome, ele e a esposa, a esposa não havia gostado do sabor do líquido. Então eles preferiram falar, não, eu prefiro não tomar esse líquido. Sou obrigado a tomar? Não, você não é obrigado a tomar, mas caso você não tome esse líquido, essa substância, você se lembrará de tudo o que ocorreu dentro da nave, desde a sua abdução, o que você aprendeu, e você vai levar isso em sã consciência. Só que ele era um testemunha de Jeová, né? Então, realmente, era uma coisa bem conflitante. Testemunha de Jeová não acredita na ufologia, em disco voador e assim por diante. Não tenho nada contra, simplesmente estou fazendo uma abordagem nesse momento. Claro. Ele falou, não, mas essas experiências que eu tive aqui dentro, eu vou levar, né? E isso foi em janeiro de 76, esse fato que aconteceu com ele. Em 80, e durante 5 anos seguidos, ele teve uma série de outros contatos. Uma vez ao ano, ele teve esse contato físico. Era determinado um local para que ele se dirigisse a esse local. E esse ser chamado Carran, vindo do planeta Klemer, um planeta ainda fora da nossa dimensão, fora dos conhecimentos da astronomia. E então ele, durante esses 5 anos, ele passou aos dois uma série de informações, né? Informações essas que, ao longo dos anos, me foi passado também, e eu repassei a algumas pessoas através das conferências, através do meu dia a dia, no espaço que eu
que eu possuía na Serra. Então, esses conhecimentos foram realmente passados. Então, ele me levou em 82 à área que ele havia sido abduzido, e eu lá tive os primeiros contatos visuais. Mas o primeiro contato mesmo foi no dia 13 de maio de 88, né, onde apresentou-se um comandante de uma nave, e a partir dali esses contatos não passaram mais. Para que realmente servem esses contatos? Não é simplesmente para dizer, olha, eu estou aqui, legal, né? Simplesmente eu serei mais um. Não. Assim como você, Carmen, recebeu uma missão e incorporou essa missão de apresentar os mestres ascensionados, cujo eu desconhecia grande parte deles, e através da convivência com você e com a Pax, eu aprendi a conhecer esses mestres, e a função de cada um, e assim por diante, a energia de cada um, a cor, e assim por diante. Eu recebi também como missão, acredito eu, de repassar essas informações, né? Ninguém é contatado e recebe uma missão só para conservar consigo essas informações. Não, elas terão que ser divulgadas, né? E, então, foi exatamente isso, né? Esse é o princípio. Depois me pediram para escrever os livros, que eu nunca fui escritor, né? Tive até dificuldade para fazer minha monografia na faculdade, quanto mais escrever alguma coisa. E me pediram para escrever o primeiro, o segundo, o terceiro, e esse último eu estava até em Beach Park, lá em Fortaleza, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando apareceu um dos seres que eu relato no livro, chamado Diedra, ela é de Órion, e ela havia me pedido que eu escrevesse esse último livro, abordando um assunto que eu deveria sentir na época, através das minhas próprias experiências. Eu perguntei a ela quando deveria ser feito essa divulgação. Ela falou, você saberá o tempo certo. O tempo certo não é o nosso tempo, né? O tempo que realmente rege o universo. E assim foi feito. E o ano passado, então, eu lancei o Merlo, o Planeta da Quinta Dimensão. Então, é mais ou menos isso daí. Eu não sei se você já tem perguntas ou não. Pode falar, Carmen. Já, eu tenho. O Ricardo Pastore quer saber se o teu livro foi ficção ou inspiração. Não, foi baseado, não é uma ficção, embora coloque como uma ficção, né? Mas foi baseado em fatos, em contatos que eu tive. E esses seres, todos esses seres que estão no livro, são contatos físicos que eu tive, contatos fora do corpo, ou contatos através de intuição e percepção. Então, isso, entre aspas, é uma história real. Tá? Os ensinamentos foram reais. É para que as pessoas em si tenham uma nova conexão, uma nova conotação do que realmente todos nós somos. Porque, exatamente, a intenção desses seres é nos passar a nossa origem, que nós não temos simplesmente um corpo. Isso aqui, esse corpo aqui é energia condensada que dá forma à matéria. Tudo no universo é energia. Claro. E é exatamente esse tipo de consciência que nós deveremos ter para que nós possamos usufruir da nossa essência, do nosso espírito. O espírito que nós chamamos de espírito, eles chamam de real presença. Então, eles não chamam o nosso espírito de espírito, e sim de real presença. Quando nós saímos do corpo, eles conversam conosco através da nossa real presença. Mais alguma pergunta? Legal. Tem. A Lilian quer saber, na visão ufológica, sobre o autismo e a síndrome de Down. Eu já disse na última live o seguinte: o autismo realmente são seres especiais que vêm de outras dimensões e que muitas vezes passam por uma dificuldade nessa transição, mas são seres extremamente especiais, tanto Down quanto autista, e na maior parte dos casos são seres vindos ao planeta Terra pela primeira vez, tá? E essa dificuldade. O Down, ele realmente vem de um planeta aquático, tanto que o ser de Down, o indivíduo de Down que tem a doença, não é doença, eu não chamo isso de doença, tá? Eu chamo isso de uma má formação, entre aspas. E ele é muito ligado à água, mas ele tem uma amorosidade muito grande. E ninguém nasce na barriga errada, no lugar errado. Se eventualmente, tanto o autista quanto o Down nasceram nessa família, é porque essa família terá que desenvolver algum potencial que eles trazem,
Então, aguçar o pai, ou a mãe, irmão, enfim, qualquer membro da família, que eles possam aguçar a vossa própria intuição e percepção para que eles possam decodificar as informações que esses seres estão trazendo naquele lar, especificamente, naquela família, naquela egrégora familiar. Eu falei, me perguntaram na live passada a respeito dessa pandemia que está havendo. Todo mundo vê nela, nesse aspecto doentio, uma coisa negativa. Mas esses seres me passaram que a Covid veio justamente para alertar toda a população. Ela veio primeiramente para minimizar, através dos nossos corpos, o mental coletivo. Segundo eles, o umbral e o inferno só existem nesse planeta Terra. Fabricado e criado por quem? Por nós, pela nossa força mental. Então, todas as vezes que nós pensamos no inferno, no umbral, nós estamos criando de uma forma inconsciente a essa massa coletiva densa. É tão densa que as próprias naves têm dificuldade em ultrapassá-la. Então, as naves usam recursos especiais, através de bombardeios energéticos, para desobstruir essa camada densa, fazendo com que a luz do Sol central atinja toda a superfície da Terra, do planeta Terra, gerando a aceleração do desenvolvimento de todo o planeta para que realmente ele passe a uma oitava maior e atinja a quinta dimensão. Então, por exemplo, isso é um dos aspectos, né? Todos nós estamos servindo de canais de purificação do mental coletivo. Todas as vezes, por exemplo, eu posso estar falando com o público, posso estar falando com você, e através do sorriso eu posso estar contando uma mentira, e as pessoas, pelo meu sorriso, entre aspas, são ludibriadas. Eu posso colocar, por exemplo, uma mulher pode colocar um batom, uma maquiagem, alguma coisa nesse sentido, e através do seu sorriso, do batom e da maquiagem, elas podem realmente continuar mascarando toda uma verdade que existe dentro dela. Mas a partir do momento que eu utilizo a máscara, eu só posso me expressar através de quê? Dos meus olhos, que são o que é, na verdade, o portal da minha alma. Então, raramente, quando nós estamos conversando, olhamos olho no olho. Eu aprendi hipnose no primeiro ano da faculdade, e raramente a pessoa olha no olho porque ela é facilmente hipnotizada. Então, todas as vezes que nós encaramos um ou outro, nós olhamos para a boca. E quando estamos utilizando a máscara, nós somos obrigados a olhar olho no olho, e cada um olha o olho, alma e alma. Tá? Outra coisa, todas as vezes que nós estamos dentro de uma clausura, porque fomos obrigados a respeitar uma quaresma, dentro de uma casa, dentro de um quarto isolados, nós, primeiramente, estaremos nos conhecendo. Porque a partir do momento que eu não sou obrigado a ficar dentro de um quarto respeitando a quarentena, então eu vou fugir, eu vou para o bar, eu vou para a dança, eu vou para o cabeleireiro, eu vou para onde for, vou encontrar amigos. Então eu estou fugindo numa própria situação, estarei fugindo de mim mesmo. Mas como eu sou obrigado a respeitar essa quarentena dentro da casa, eu sou obrigado a conviver comigo mesmo. Reconhecendo os meus erros, a minha impaciência, a minha intolerância, a minha ingratidão com tudo e por todos. Primeiramente isso. Segundo, eu estarei reconhecendo as pessoas que estão convivendo comigo. Quer ser pai, mãe, filhos, esposa e assim por diante. Porque normalmente, às vezes, ficamos 50 anos de casado e não conhecemos o nosso parceiro. Temos filhos com 50 anos, com 30, 40, não conhecemos os nossos filhos. Então, através dessa pandemia, nós estamos aprendendo a nos conhecer e conhecer as pessoas que nos cercam. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto.
foi através dessa pandemia, nós estamos evitando catástrofes maiores. O planeta ele terá que voltar ao seu eixo normal. Foram feitas pesquisas que, antes da explosão solar, que realmente mudou todo o planeta Terra, gerando a era do gelo e tudo mais, foram feitas escavações a 10 mil metros de altura, o que hoje é o nosso norte e sul. Há anos atrás, centenas, dezenas de milhares de anos atrás, era leste e oeste. Então, para você ter uma ideia de quanto mudou o nosso eixo planetário. Então, para que realmente as catástrofes maiores, as destruições maiores sejam evitadas, essa pandemia veio justamente para minimizar as consequências de uma transformação geral. Então, teremos que ver, é importante que todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, eles vejam essa pandemia com uma coisa totalmente positiva. Eu sei que é difícil para quem perdeu pessoas e tudo mais, tal, parentes, amigos, mas, por outro lado, essa pandemia tem um aspecto extremamente positivo. Sim. Perguntaram sobre esquizofrênicos. Esquizofrênicos? Bom, esquizofrenia. A esquizofrenia ela vem gerada pelo próprio corpo mental. O nosso pior inimigo é a nossa própria mente, pois ela conhece todas as nossas fraquezas. Então, todas as vezes que nós pensamos em demasia, nós vamos armazenando ao redor do nosso próprio corpo, do nosso campo energético, uma força extremamente densa. E se nós não soubermos dar vazão a essa força densa, criada por nós mesmos, essa carga mental, nós atingiremos a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia nada mais é do que armazenamento da nossa criação mental, que nós não conseguimos dar vazão. O trabalho desses seres, que eu citei na última live, o trabalho desses seres é feito muitas vezes, na maior parte das vezes, fora do nosso corpo, enquanto nós estamos, muitas vezes, dormindo ou conscientes, mas eles são feitas perfurações no nosso campo energético, no nosso campo emocional, para que essa criação mental que geramos, muitas vezes fomentada pelo nosso próprio ego, seja eliminada gradativamente, expurgada, para que nós possamos reconectarmos com a nossa própria essência superior. Então, esse trabalho que os seres estão fazendo, fora do nosso corpo, tem um objetivo: eliminar as forças extremamente densas, emoções densas, mental denso, para que nós possamos retomar a nossa própria conexão. Com certeza. O Ricardo Pastore perguntou que no livro O Segredo das Estrelas, você cita a sua conexão com os elementais da natureza e com a Mãe Maria. No seu dia a dia, como é? Você também tem esses contatos? Na verdade, quem tem mais contato é minha mulher, né? A Isa. Porque ela tem uma vivência bem aguçada, tudo mais, e ela tem esse contato direto com eles, né? Um contato até íntimo, porque realmente ela enxerga, é orientada, como ela lida, é paisagista, lida com plantas, então eles estão sempre trabalhando com ela. Deixa eu só falar que sexta-feira que vem, a Isa Spano, a esposa do Dr. Sidney, vai estar aqui, falando em como você pode montar o seu terrário. Você prepara aí os seus apetrechos, você vai aprender a colocar umas plantinhas na sua casa para energizar o seu ambiente. Pronto, pode falar. Então, voltando novamente aos elementais. Os nossos corpos físicos não existiriam sem a existência dos elementais, água, terra, fogo e ar. Nós somos formados, nós somos frutos da terra. E sem realmente a intervenção dos 4 elementos, e mais o éter, que seria o 5º elemento, o nosso corpo físico não existiria. Eles que trabalham com as doenças, com as transformações, com tudo.
Então, de uma forma consciente ou não, eles estão sempre do nosso lado, trabalhando os nossos corpos físicos. Os nossos corpos físicos. A energia da Mãe Maria, obviamente, é uma energia feminina que nos direciona. E é importante desenvolvermos esse lado feminino, não importa se você é do sexo masculino ou não. Nós teremos que desenvolver o lado feminino. Todos nós temos o lado masculino e o lado feminino. E o homem desenvolveu demais o lado masculino, gerando o machismo, né? Que é o planeta está, entre aspas, nesse caos em função da exacerbação do lado masculino, da energia masculina. Então, nós temos que mediar, temos que estar em equilíbrio. A mulher sempre foi colocada no segundo plano. Hoje, ela tem que despontar e estar lado a lado com o homem. Energia feminina tem que andar lado a lado com a energia masculina, para que possa, de uma certa forma, manter o equilíbrio, não só no corpo físico, mas no corpo mental, astral, mental e espiritual. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Por enquanto, não mais perguntas. Pode ir falando aí o que você quiser. Então, é o seguinte. Qual a nossa finalidade nesse planeta Terra? É justamente o autoconhecimento. O planeta Terra foi formado por 49 raças. 49 raças de outros hemisférios, de outras dimensões, de outros sistemas, vieram se instalar no planeta Terra. E cada raça, ela se instalou de acordo com, mais ou menos, o estado geográfico que tinha no planeta deles. Então, se era árido, então essa raça veio instalar no lugar árido. Se era gelado, veio instalar-se no outro lado na área bem mais gelada, e assim por diante. Então, as 49 raças se estabeleceram no planeta Terra. E, a partir daí, trocaram uma série de informações. Eles se davam muito bem, todos eles, mas ocorreu uma catástrofe, uma explosão solar, que atingiu, não atingiu somente o planeta Terra, mas atingiu outros planetas do nosso sistema solar. Então, o que aconteceu com a Terra aconteceu com outros planetas, só que nós não temos acesso às informações de outros planetas. Tá? Então, nós vemos simplesmente a Terra, mas outros planetas também foram atingidos. E, em função dessa explosão atômica solar, as irradiações afetaram o corpo e o cérebro do ser humano. Nós nos tornamos obtusos e gradativamente perdemos a conexão com a nossa origem planetária. Mais alguma coisa? Tem, mas estou tentando ver aqui, peraí. Eu não consigo ler, a letra é tão pequena, God. Muitos esotéricos sempre... Opa, sumiu aqui. Muitos esotéricos dizem para contatar seres especiais... Ou ascensionados sempre para pedir. Sim. Só esse o objetivo do contato? Sim. Todos nós temos, entre aspas, anjos da guarda, mentores, orixás, enfim. Caracterizem, denominem aquilo que quiserem. Aqueles que acreditam em seres interplanetários, legal. Aqueles que não acreditam, eles vão existir da mesma forma, ao nosso lado, dando um apoio. Porque esses seres também ajudam. Essa é uma informação que é difícil de ser aceita, né? Mas eu sempre digo o seguinte: crer ou não crer é uma questão de saber. E abordando esses assuntos, eu torno a dizer que eu gosto de enfatizar muito isso. Todo verdadeiro sábio, quando vai à busca do novo, vai com a xícara vazia. Porque se ela detém uma série de informações com a xícara cheia, ela não vai aceitar absolutamente nada, nenhum tipo de informação adicional. Então, quando eu abordo esse assunto, a primeira coisa que eu começo com as palestras, ou que sejam particulares ou em conferências, é sempre isso. Temos que abrir a nossa mente para aceitarmos o novo. O novo. Se não aceitarmos o novo, nós já temos uma tendência muito grande a nos limitarmos. Nós
vamos, a primeira fase da vida, de que vai desde o momento do nascimento até os 4 anos, o ser permanece assim, quase que interligado com a sua essência, com tudo aquilo que realmente ele possui, com toda a sua bagagem. Dos 4 aos 7 anos, ele vai perdendo ainda essa conexão com o ser superior, com a essência que ele realmente tem. Então, dos 4 anos, ele tem basicamente toda a consciência daquilo que ele realmente é e para que veio. Só que ele, como não consegue decodificar essas informações, porque ele não sabe falar, não sabe se expressar, elas vão gradativamente sendo esquecidas. Principalmente se nós fomos educados pelos nossos pais, com uma mentalidade meio que bloqueada. Então, todas as vezes que uma criança, eu já tive contato com diversas crianças que vieram pela primeira vez no planeta, tudo mais, a dificuldade em conviver com as informações dadas pela família, pela sociedade e mesmo pela própria religião. Então, é importante que todos nós tenhamos a consciência que sempre existirá um ET, entre aspas, eu não gosto de usar essa terminologia, mas um ET sempre ao nosso lado. Porque nós somos, como eu disse, parte dessas 49 raças. Então, querendo ou não, conhecendo ou não, aceitando ou não, nós somos oriundas e parte dessa família das 49 raças. Então, sempre existirá um ser do nosso lado para que nós possamos, inclusive, através da elevação da nossa vibração, nos conectarmos com esses seres. Qual raça que é, de onde eles vêm, tudo mais, isso não importa. O importante é que eles estão lá para nos ajudar e para alinharmos na direção correta do nosso real objetivo. O Celso está perguntando de novo, ele quer saber se o objetivo de entrar em contato com esses seres é somente para fazer pedidos. Não. O telefone só toca de lá para cá. Nunca daqui para lá. Isso é ponto pacífico. O telefone, você sabe muito bem disso, o telefone só toca de lá para cá. Muitas vezes eu quero fazer perguntas, eles passam recados e eu posso perguntar, já foi. Não dão, quando eles não dão, eles vêm com o objetivo de passar um recado, é só esse recado. Então o telefone só toca de lá para cá. E outra pergunta é se tem algum significado essa turbulência entre a Rússia e a Ucrânia. Significado sempre existe. Repercussão será geral, né? Porque tudo está interligado. Tudo no universo está interligado. É igual uma piscina. Se nós jogarmos uma pedra no meio da piscina, só uma única, ela vai gerar ondas que vão atingir as bordas. Uma repercussão, que seja terremoto, maremoto, vulcão, tudo mais, nos atinge de uma forma direta ou não, nociva ou passivamente. O que nós não poderemos fazer, isso eles enfatizam muito, é estarmos envolvidos com essa situação. Todas as vezes que nós estivermos envolvidos com essa situação, nós estaremos dando força a esse fato. Então, aqueles que realmente gostam de orar, orem. Aqueles que gostam de vibrar, vibrem. Aqueles que são ateus, fiquem na sua. Mas não se envolvam com nenhum tipo de noticiário. Eles enfatizam muito isso. Todas as vezes que nós assistimos um programa a um noticiário e nos envolvemos emocionalmente, nós estamos dando mais força ainda a que eventos possam ocorrer. A guerra é deles, sabendo que nada acontecerá àqueles que não tiverem que passar por esse processo. Ninguém está onde não deveria estar, ninguém passa por aquilo que não deveria passar. Eu enfatizo isso porque eles fizeram com que eu repetisse isso para que realmente eu entendesse. Eu entendi? Sim, então repita. Para que realmente ficasse gravado na minha memória celular. Não se envolvam com esses processos.
Então, uma moça falou que sonhou essa noite com o ET, ela estava na praia e ele estava de capuz. E ela não conseguiu ver o rosto, se esse sonho é normal. É E uma normal. outra pessoa está falando aqui da diferença das religiões. Uma está no pré-primário, a outra está mais evoluída, etc. Então, olha, seguinte, amigos, espiritualidade, cada um está onde tem que estar, né? Então, fala sobre o sonho lá da praia com alienígena que não tem rosto, só o capuz. Nós estamos acostumados a convencionar, a dar formas, né? Então, sempre existe o ditado seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E eu coloco, e assim como eles me colocaram, na verdade foi o inverso. O homem deu a Deus, criou Deus à sua imagem e semelhança. Porque Deus não tem forma. É uma criação, é uma energia. Então, o homem, na verdade, que deu forma a Deus, né? De acordo com a sua imagem e semelhança. Então, normalmente, nós criamos Deus, dando olhos, dando isso, dando aquilo, uma roupagem, uma vestimenta, uma auréola, assim por diante. Então, um ser interdimensional, ele pode criar diversas formas. Ele pode se apresentar sob diversas formas. Por exemplo, se você tiver medo, e esse ser tiver que se aproximar de você, isso eu coloco muito no livro, e se ele tiver que se aproximar de você para dar uma mensagem, ele vai se aproximar, de repente, com uma criança que vai aparecer do nada, como se tivesse sido escapado do pai ou da mãe, e, de repente, esse ser, né, uma criança, vai passar, entre aspas, uma mensagem, quer seja através de um sorriso, de uma palavra, de um abraço e assim por diante. Só que essa criança, essa criatura, ela vai passar, através do seu impulso interior, toda a energia que ele tem capaz de transformar o estado emocional. Cristo não fez exatamente isso? Ele não curava somente com a imposição de mãos? Pois é. Exatamente esses seres têm o mesmo poder. Se realmente tiver que aproximar, ele vai se aproximar com uma capa, com capuz, com isso, com aquilo, ou não. Tem muitos seres que, principalmente os seres, as cidades intraoceânicas, tá? Existem seres, civilizações muito grandes e extremamente sutilizadas e extremamente inteligentes dentro do mar. E nós conhecemos o mar somente 0,0001%. Não conhecemos nada sobre o mar. E 2/3 do planeta é formado por água. Então, existem seres físicos, que muitas vezes vêm à superfície, fisicamente, só que eles têm uma morfologia diferente. Que se eu aparecer de acordo com o meu estado físico, eu vou assustar. Então, se eles têm que passar uma determinada informação, uma determinada limpeza, fazer uma determinada limpeza naquele corpo físico, eles podem se apresentar com uma capa, com isso, com aquilo. O importante, torna a enfatizar, não tenham medo de nada. O medo faz com que vocês, todos nós seres humanos, quando eu digo vocês, eu me encaixo dentro desse processo, o medo gera baixa frequência. E todas as vezes que nós caímos numa baixa frequência, nós estamos à mercê do mental coletivo, que é extremamente denso. E aí passaremos a ver assombrações, entre aspas. Então se ele apareceu na tua frente, não tenha medo. Ninguém pode... É extremamente importante também o seguinte, a fé. A fé é importante, principalmente, nessa atual conjuntura planetária. Não existe pouca fé. Ou a pessoa tem fé ou não tem. Então, se de repente, independente da religião que ela possa abraçar, é fé que eu tenho, então não devo ter medo. E como eu disse, ninguém está onde não deveria estar e ninguém passa por aquilo que não deveria passar. Se você tiver medo, você passa a atrair outros tipos de vibrações, outros tipos de seres. Então, não tenham medo. Com certeza. Ele está dizendo aqui,
Celso, Sidney, não tomar conhecimento dos fenômenos humanos e mundiais não nos torna alienados e Não, saímos da realidade? não. Eu, particularmente, eu estando aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que eu vou muito para lá, eu não assisto televisão já há pelo menos uns 5, 6 anos. Qualquer tipo de informação, mesmo que você queira estar alienado, ela vai chegar de uma forma direta ou indireta, via WhatsApp ou não. Né? Então, você nunca vai ficar desatualizado. Você não pode realmente estar completamente encaixado e saber dos detalhes. Mas como eu tenho, por mim mesmo, querendo me manter num padrão vibracional, eu procuro não me envolver em qualquer tipo de aspecto. E esses seres me passaram, que é a minha mentora, a Zara, que também é de Órion. Então, ela disse o seguinte: toda e qualquer pessoa estará mais à mercê dessa pandemia se julgar as pessoas. Então, nós devemos ter devoção, compaixão e amor pelo próximo. Sim. Devoção, compaixão e amor pelo próximo. Irradiar a qualquer pessoa, a qualquer fato, amor, devoção, compaixão. E deveremos trabalhar muito com a luz violeta, que ela é poderosa e ela transmuta as nossas formas de pensamentos, fazendo com que nós fiquemos menos vulneráveis, menos suscetíveis a qualquer tipo de ataque viral, independente se é Covid, isso ou aquilo, não importa. Tá? Então, as desinformações é que nós somos, entre aspas, olha, você tem que aprender a ser informado, ou seja, isso tudo faz parte do sistema. Né? Nós estamos, infelizmente, envolvidos com um sistema falido, que nos impõe regras. E o homem, ele tem que tomar a consciência, ter a consciência que temos que ser ilimitados. Normalmente, nós criamos muros à nossa volta para autoproteção. Criamos muro e passamos a viver dentro de uma redoma, dentro de um casulo. Então, só que é o seguinte, da mesma forma que nós criamos muro, a partir do momento que você cria muro, você é limitado. E nós somos seres ilimitados. Da mesma forma que criamos muros, nos limitando, nós poderemos também criar pontes para abrir e dar acesso a novas possibilidades de vida para a nossa própria experiência. Estamos dentro de um casulo? Criamos pontes. Vamos criar pontes. É isso mesmo. Olá, estou conversando com o Dr. Sidney Spano, ele está falando sobre o livro Merla, o Planeta na Quinta Dimensão, sobre ufologia. Ele que é autor de vários livros que vocês podem encontrar na Amazon. E quais são os livros mesmo? Semente das Estrelas? Na verdade é o seguinte, os 3 primeiros livros foram esgotados, a minha editora faliu. Eu tentei dar acesso, tentei acessar outras editoras, mas nenhuma delas apresentou interesse pela reedição do primeiro livro, que é Em Busca da Felicidade Interior, do segundo, Segredo das Estrelas, o terceiro, Entre Fadas, Magos e Gnomos, e esse 4, Merla. Então, o 4º livro, Merla, o Planeta das Estrelas, da quinta dimensão, você vai encontrar no Amazon Submarino e na própria editora que é Autografia. Você vai encontrar no livro físico e e-book também. Então, quem não quiser gastar, vê lá o e-book, baixa e consegue. Quem quiser uma coisa física, um livro físico, também tem. Na Submarino, Amazon e na Autografia, que é editora. Mas esses 3 primeiros livros, talvez alguém encontre ainda no sebo. É muito difícil, mas talvez encontre no sebo ainda. Tá ótimo, excelente. Muito bom. A gente não tem mais perguntas. Você tem 20 minutos, pode ficar à vontade. Bom, o que eu poderia falar? Bom, como eu disse, através dessa explosão solar, o nosso cérebro ficou mais concreto, menos sensível à coligação com a nossa origem cósmica e planetária.
Eles nos ensinam a ativar o nosso cérebro para que essa reconexão se faça da melhor forma possível. Eu não vou passar aqui nesse momento, primeiro porque eu não tenho autorização, mas o nosso cérebro, para que essa ativação possa ser feita, você trabalha os dois hemisférios e trabalha dentro de uma numerologia, dentro dos numerais de 10 aqui na frente, o 1 aqui do lóbulo esquerdo, o 0 aqui, até a base, que é o 0. Então, você vai dividindo o cérebro em 10 fragmentos para que você possa acionar e manter essa conexão, inclusive saindo do corpo de uma forma consciente. Como eu disse, não tenho autorização para passar isso, mas é uma coisa que eu estava praticando até há pouco. Por quê? Porque, embora quem me vê falando no auditório, no teatro, isso, aquilo, pensa que eu sou um ser expansivo, social, tudo mais. Não, mas eu sou extremamente tímido. Falar com você agora está sendo um grande desafio para mim. Toda vez que eu me exponho, é um grande desafio, né? Que eu preciso trabalhar com isso. Então, nós temos que fazer o seguinte: trabalhar, primeiramente, o hemisfério esquerdo. Dividir em 3 partes, tá? Metade esquerdo. Em 3 partes. Eu vou sentir pulsar. Eu vou mentalizar como o meu, por exemplo, agora eu cutuquei aqui, ele já começou a pulsar no meu cérebro. Obviamente, como eu disse, eu já tinha preparado para isso. Mas só o fato de você cutucar, as suas células cerebrais começam a pulsar, literalmente, ó. Está pulsando como se fosse um coração. Se eu colocar no meio, eu vou atuar e ativar outra parte do cérebro que também começará a pulsar. E assim por diante. Primeiro o hemisfério esquerdo, depois o hemisfério direito. Mesma coisa, 3 partes. Isso fará com que eu passe a dar vida ao meu cérebro. Porque toda e qualquer informação que eu devo ter e que eu passo a ter através do contato com esses seres é a reativação do meu cérebro. Isso eu passo no meu 4º livro. Tá? Então, nós temos que reativar. E eles fazem exatamente isso. Todo ser que se comunica comigo, ele tem um campo vibracional diferente. É como se fosse uma emissora, uma estação. Então, para que eu possa... Pode falar. Não, é que agora eu vi que tem perguntas. Eu tinha travado, aqui eu não conseguia mexer. O Celso quer saber se Merla é um planeta físico. E tem outra pergunta aqui sobre a raça raiz. Espera aí que eu já vou achar aqui. Gente, hoje está complicada essa história. Sidney, não estamos indo para a 6ª raça raiz de regeneração? Essas outras 49 raças existiram antes? As 49 raças existiram antes. Elas foram primórdios do planeta Terra, né, na formação. Então, realmente, elas existiram e estão conosco. Nós temos no nosso DNA, que, como eu disse, já está mudando, passou para GNA. O DNA era um código genético, mas extremamente ligado à energia animal. O GNA é ligado à energia angelical. Então, todos os seres que estão nascendo a partir de 1980 já têm, basicamente, dentro de si, essa constituição do GNA, ou seja, um novo código genético que facilitará a reconexão de nós mesmos. Todos nós temos um GPS, tá? Um GPS interno. Mas, em função do nosso livre-arbítrio, que foi nos dado como experiência, olha, tudo bem, gente, eu vou o planeta Terra está ali, mas eu vou dar a vocês o livre-arbítrio, tá? Então, nós esquecemos de ligar o GPS. E cada um segue um caminho diferente. Então, com essa novo código genético, então nós vamos ter dentro de nós esse GPS ligado. Então, todas as vezes que nós nos desviarmos da nossa rota, ele vai dar uma nova configuração para que nós possamos atingir o nosso real objetivo. Sim. Então, o livre-arbítrio em Merla não mais existirá. Será gradativamente eliminado para que nós possamos seguir
de acordo com um GPS divino. Ou seja, nós vamos aprendendo tudo que existe à nossa volta, mas sem nos desviarmos do nosso real propósito. Sim. Mela é um planeta físico. É um planeta físico. Muito Físico. bom. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, porque às vezes eu não consigo, eu tento ler tudo, mas passa muito rápido e aí ele trava. Ó, tá travado, por exemplo. Eu não consigo nem virar aqui. Agora tá indo. Existe névoa fisicamente? Sim, existe névoa fisicamente. Ele acabou de responder. Você consegue ler aí, Sidney? Escapometria seria uma força de abertura aos dimensionais. Todo e qualquer recurso que nós utilizamos, ele faz com que nós tenhamos conhecimento de outras energias que atuam para nós e contra nós. Tá? Nós atraímos, ou seja, cada ser carrega nas costas as suas próprias escolhas. Né? O peso das suas próprias escolhas. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas cada um carrega nas suas costas o peso das suas próprias escolhas. Você pode atrair, de acordo com a sua força mental, uma coisa agradável ou não. Depende do tipo de atração, essa energia poderá atravancar a sua vida ou mostrar novos caminhos. Então, a apometria serve justamente para, entre aspas, eliminar algumas travas que nós mesmos criamos. Nós criamos travas. Então, esses recursos podem ser utilizados para que essas travas sejam eliminadas. E aí, José Márcio, você colocou aí, tem uma pergunta, mas você não fez a pergunta, não fez? Não. Escreveu? Você tem que escrever. Vai falando aí, eu não consigo ler mais nada. Então, novamente... O Ricardo Pastor agradeceu, falou que seus livros valem a pena ler, ele gosta muito dos seus livros. Então, novamente, voltando à ativação. Por que é importante ativar os nossos cérebros? Porque os nossos alimentos hoje, esses condimentos, essas coisas artificiais, elas são diretamente jogadas nos nossos cérebros. E isso faz com que nós tenhamos uma condensação dos neurônios. E essa condensação nos dificulta a conexão. Então, se nós mantivermos... É como água parada, tá? A água é salutar. Mas se ela parada, quando ela se torna parada, ela se torna maléfica. O nosso cérebro é energia e tem que estar em movimento. Se ela não estiver em movimento, ela poderá gerar esquizofrenia, Alzheimer, qualquer coisa nesse sentido. Então, nós teremos que pulsar os nossos cérebros, tá? Ativando sempre. Claro. O Zé Márcio quer saber se os seres interplanetários e extraterrestres podem ajudar efetivamente para evitar o uso de armas atômicas. Eles vão a todos os seres, quer sejam intraterrenos, quer sejam seres aquáticos, né? Os intraoceânicos, quer sejam seres do espaço, eles vão atuar se o planeta Terra estiver em risco de destruição. Se o planeta Terra for colocado em risco de destruição, eles vão atuar de uma forma direta ou indireta. Na verdade, eles sempre atuaram. Para quem realmente tem acesso aos vídeos, ao History Channel ou outras coisas nesse sentido, vão perceber que existem hoje, principalmente, infinitas naves que estão envolvendo, infinitas que eu digo, milhares de naves, nós não temos sequer a noção. Eu coloco isso muito no livro, na última parte do livro. Então, existem milhares de naves hoje ao redor do planeta, ajudando e conscientizando o ser humano e favorecendo o seu próprio despertar. Sim. E as naves realmente irão atuar se o planeta for, a integridade do planeta for colocada em risco. Claro. Tem uma pergunta. Perda total de audição esquerda, parcial visual, pós-Covid e AVC tem relação com essa transição para a quinta dimensão? Não, isso normalmente já atinge a parte física, né? Então, quer dizer, é um dos efeitos colaterais de qualquer doença.
Qualquer tipo de doença, ela pode apresentar, ou medicamento, ou medicamentosa não, ela pode apresentar um efeito colateral. Então, muitas vezes, o nosso sistema, se nós já tínhamos uma propensão a determinado tipo de sintoma, elas vão potencializar isso. Tá? Mas esses sintomas foram adquiridos por quê? Nós mesmos geramos. Toda e qualquer doença que se materializa no físico, vem primeiramente do campo mental. Gradativamente, essa criação mental vem se materializando no físico, gerando doenças. Se não houvesse essa manifestação no corpo, qualquer pessoa estaria sujeito à loucura. Loucura. Então, é uma forma de drenar. Toda doença que se materializa no físico está drenando o corpo mental. Aqui, nossa própria criação mental. A Lilian está perguntando, nos seus livros, tem as técnicas de como fazer pulsar o cérebro? Não. Essas técnicas não pertencem a mim. Essas técnicas foram dadas ao Hermínia Bianca, né? O que eu posso sintetizar é exatamente isso. Então, eles têm os direitos autorais dos livros, né, dessas técnicas. Embora eu tenha passado a ensinar, eu tinha o CET, que eles montaram em 80, o CET, Centro de Estudos Transcendentais, em 80. Eu dei aula lá sobre essas técnicas, mas essas técnicas não são minhas. Então, o que eu posso dizer, sem mexer com outras formas, ativem os vossos cérebros. Ative. Hemisfério esquerdo, 3. 1, 2, 3. Direito, 1, 2, 3. Sinta pulsar. Pulsar. E vocês estarão dando ênfase a uma religação consigo mesmo, com a sua origem planetária e divina. O que eu posso dizer é o seguinte, para que vocês possam ativar a hipófise e a pineal, que são duas glândulas que nos dão a paranormalidade, a vidência e a clareaudiência e tudo mais, fazer a convergência dos olhos. Então, vocês, por exemplo, para desenvolver a pineal, vocês ficam deitados com os olhos fechados, e depois vocês façam a convergência para o centro da testa. É como se vocês estivessem ficando vesgos de olhos fechados, ou seja, ficaram com os olhos fechados, ficam vesgos, olhando o centro da testa. Dessa forma, vocês vão ativar a pineal, na célula acústica. Então, essa ativação fará com que vocês tenham já uma tendência maior a utilizar a intuição e a percepção, que vai beneficiar a todos em função do nosso livre-arbítrio. Foi dado o nosso livre-arbítrio, mas em compensação, a intuição e a percepção servem como Waze, servem como GPS. Então, nós temos que ativar. E, para ativar a hipófise, vocês peguem um dedo indicador, coloquem os 20 centímetros na sua frente e vão olhando sempre para a ponta do dedo. Para a ponta do dedo. Esse caminho demora mais ou menos uns 5 minutos. E vão olhando, convergendo os olhos para a ponta do dedo até atingir o centro da testa. Enquanto vocês estão olhando para a ponta do dedo, vocês estão energizando essa ponta do dedo. Quando ele chega ao centro da testa, que é o terceiro olho, vocês farão um círculo com a ponta do dedo, indicador já energizada, o que fará com que essa energia ative a hipófise, fazendo com que todas as suas glândulas também sejam reativadas, dando revitalidade também ao seu corpo, a saúde ao corpo. Então, são as três técnicas que eu passei para você no rapidinho. Muito legal. Muito bom. Agora você está congelando. Tem 5 minutos para a gente terminar. Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem ou falasse o que você quisesse. E, família Pax, sexta-feira que vem, a Isa Spano, paisagista, a esposa do Sidney, vai estar aqui. Vai ensinar as pessoas que estiverem na live a fazer o seu próprio terrário em casa. Então, durante a semana, a gente vai dar dica para você já preparando aí, entendeu? A terra, o vaso, o vidro, o que você quiser montar para você participar efetivamente da nossa live, fazendo o seu vasinho e trocando energia com os elementais da natureza. Para concluirmos, o ego, o nosso ego,
Eu sempre já disse para você na outra live que eu procuro colocar sempre o meu ego, o Sidney, na ponta da espada de Arcanjo Miguel, para que ele possa ser seccionado milhares e milhares de vezes, né? Porque o ego, ele faz com que nós caiamos, faz com que a nossa frequência caia. E aí sim, nós perdemos o contato com a nossa origem. Entenda bem, ninguém é maior, ninguém é melhor que ninguém. Como a Carmen comentou, é igual a religião. Cada um está e concebe a sua religião e entende a sua religião, depende do seu grau de evolução, o grau de conexão. Então não existe. O Sidney não é porque eu tenho contato com esses seres, ou a Isa porque tem contato com os gnomos, com os elementais, que ela é maior, que ela é melhor ou maior que ninguém. Que o Sidney não é melhor ou maior que ninguém, a Carmen é a mesma coisa. Então nós temos que ter essa consciência que são propriedades inerentes no ser. E não é por isso, e infelizmente que eu digo é porque a maior parte das pessoas que tem um grau, entre aspas, a mais, um doutor a mais, eles se deixam levar pelo ego. Então, nós não devemos nos deixar levar pelo ego. Quanto maior o ego, mais baixamos a nossa frequência e perdemos o contato com a nossa origem cósmica e planetária. Eu enfatizo, porque eles são uma coisa que realmente eles me enfatizam muito. Outra coisa, respiração é fundamental. Todas as vezes que eu sou contatado, eles me forçam, primeiro, a respirar muito, lento e profundamente, levando toda a oxigenação para o meu cérebro, para que eu possa entrar na frequência deles. Outra, coluna reta. Segunda coisa que exigem de mim, coluna reta. A nossa coluna é uma antena. E todas as vezes que nós nos curvamos, nós perdemos essa conexão. Nós recebemos interferências diversas. Então, são duas coisas. E outra coisa, terceira, espreguiçar. Eles não entram em contato comigo sem que eu me espreguice. Por quê? Porque toda energia emocional, física, mesmo energética, ficam presas nas nossas articulações. Por isso que o gato, o cachorro e a criança se espreguiçam, justamente para trabalhar o seu campo eletromagnético. O animal faz isso. Quando nós nos tornamos adultos, esquecemos disso. Então é espreguiçar, como se estivesse querendo tirar os seus membros, suas pernas para fora. Respirar lento e profundamente, diversas vezes, oxigenando o nosso cérebro, o nosso corpo como um todo e coluna reta. É dessa forma que se faz a conexão. Consciente ou não, fisicamente ou não, a conexão é feita somente primeiramente através desses três fatores. Obrigada, Sidney. Temos 1 minuto, gratidão, beijo na família. Obrigado, querida. Obrigado pela oportunidade, porque, como eu disse a você, se nós não tivermos, a partir do momento que eu adquiri essas informações, se a minha missão for essa, eu tenho que passar adiante. Né? Afinal, é para isso que eu vim, é para isso que eu sirvo. E agradeço muito a oportunidade que você nos dá. Imagina, vamos voltar várias vezes, com certeza. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo na família, Namastê. Sidney. Obrigada. Obrigado, querida.